Então, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, agradecer pela presença de vocês, mais um Diálogos FME, que é um evento oficial da comunidade FME Conecta, mas hoje a gente entendeu que seria um conteúdo muito relevante, muito inspirador para muita gente, então a gente optou por não deixar esse conteúdo fechado só para os membros da comunidade. Então a gente abriu o convite para outras pessoas também, e depois a gente vai disponibilizar a gravação tanto no diretório da comunidade quanto no YouTube da Fundação Maria Emília, para quem não puder ficar até o final, para quem não pôde estar aqui desde o começo, então fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. Quero aproveitar e falar um pouquinho, né, já que eu sei que tem algumas pessoas que não fazem parte da FME, da FME Conecta, quero só falar um pouquinho sobre o propósito da nossa comunidade, que, claro, fica super linkado com o propósito da Fundação Maria Emília, não poderia ser diferente. Então, a comunidade da FME Conecta, ela foi criada para transformar a sociedade através da conexão de pessoas, pesquisas, experiências na área de saúde e educação no Brasil. A ideia mesmo que busca fomentar a inovação e facilitar, principalmente, né, facilitar a conexão entre os principais stakeholders do ecossistema da Fundação Maria Emília, para fortalecer vínculos, promover a colaboração, ampliar o resultado das iniciativas apoiadas pela FME. A gente acredita que a diversidade de pensamentos, origens e trajetórias enriquece esse processo, tornando as soluções mais eficazes e acessíveis a todos. Quero, antes de passar para os combinados, vou até voltar aqui. Boa noite para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Quero passar a voz da apresentação para a Tamile, que é da Fundação Maria Emília, para ela poder falar um pouquinho também com vocês. Boa noite a todos. Alegria enorme estar aqui mais uma vez no nosso 5º webinar, Diálogos FME, que é um espaço que foi criado com muito carinho dentro da nossa comunidade, para conectar pessoas, histórias, inspirações. E hoje a gente tem um tema super interessante, trajetórias que se constroem, escolhas, viradas e caminhos até Harvard. E é um título realmente inspirador para essa conversa que vamos ter hoje, porque eu acredito muito que toda trajetória, ela começa com uma escolha, às vezes incerta, uma escolha corajosa, né, uma escolha, às vezes baseada em conexões, mas que sempre será transformadora. E a gente teremos hoje aí 2 inspirações, 2 mulheres que cada uma tem uma história diferente, né, mas que converge aí no seu objetivo comum. E fico muito feliz, muito grata em poder conhecer, né, e ter acompanhado um pouco a trajetória de Camila, hoje a nossa bolsista em Harvard, e Sara, que tive o prazer de conhecer no ano passado em Harvard, e a partir daí não perdi mais, comecei a seguir no Instagram. Por coincidência, este ano nos encontramos em um evento de Harvard em São Paulo, e foi muito bom, e aí novamente a conexão se restabeleceu, né? Ela está hoje em Cambridge, apoiada pela Gates Foundation, então também tem uma história, uma trajetória maravilhosa para contar. E feliz em conectar essas 2 aqui com vocês. Com certeza teremos histórias aí inspiradoras para essa noite. É isso, muito obrigada, Tamile. Diálogos FME, mais uma vez, trazendo um conteúdo incrível, mas eu acho que em termos de inspiração, esse é o mais forte de todos os que a gente fez até agora. A gente nunca seguiu esse caminho. Camila, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, desculpa, foi sem querer. Tudo bem. Vou seguir aqui rapidinho só com os nossos combinados, então eu vou pedir para quem puder, claro, que eu entendo que tem pessoas que, enfim, não tem essa possibilidade, mas para vocês deixarem a câmera ligada durante o encontro, que é sempre bom ver o rostinho de vocês, como é um encontro online, é bom a gente ver os rostinhos de quem está participando. Para desligar o microfone quando não estiver falando, durante as conversas, as apresentações, usar o chat para interagir. Se tiver alguma dúvida, alguma questão relevante, eu apresento aqui. E depois, né, que a Camila e a Sara terminarem de apresentar, a gente vai abrir um momento para interação, para que todo mundo possa abrir o microfone, tirar dúvidas, compartilhar insights, enfim, a gente abre um momento para troca. E agora, sem demoras, vamos para o momento que todo mundo veio aqui, né, para assistir.
Eu vou apresentar, vou trazer uma introdução rapidinha da Camila e da Sara, vou deixar elas falarem mais, né, se apresentarem melhor. Estamos aqui com Camila Verônica, estudante de mestrado em saúde pública na Harvard e bolsista da Fundação Maria Emília, e a Sara Borges, bolsista da Fundação Gates e doutoranda em psiquiatria na Universidade de Cambridge. Queridas, muito bem-vindas. Vou passar o microfone para vocês, acho que vocês podem se apresentar rapidinho e depois a gente passa para a trajetória da Camila. E aí depois a gente segue para a da Sara, tudo bem? Então eu que começo? Oi, gente, boa noite para vocês. Aqui tá sol ainda, aqui tá um pouco mais cedo. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, Fundação Maria Emília, pelo convite e por todo o apoio na minha jornada de formação acadêmica. Eu sou médica de formação, formei na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador, Bahia, onde eu nasci, cresci, vivi minha vida inteira antes de vir para Boston, para o frio de Boston. Durante a minha faculdade de medicina, eu tive uma experiência de fazer um eletivo da faculdade aqui em um hospital afiliado à Harvard Medical School durante 3 meses, com o apoio da Fundação Maria Emília, e foi a minha primeira experiência da vida fora do Brasil, a minha primeira experiência acadêmica em que eu pude não só sonhar mais alto, mas realmente realizar esse sonho e começar a colocar os planejamentos futuros, assim, sabe, em ação. E tudo graças à Fundação Maria Emília, e que me abriu as portas para planejar o que seria da minha carreira dali para frente, né? E foi quando eu comecei a entender como que funcionava a pós-graduação e tive a oportunidade de retornar pós-formada, inicialmente para fazer um Research Fellow, que é como se fosse um trabalho em pesquisa. Aqui é um trabalho de pós-doutorado, e aí tem uma confusãozinha, porque no Brasil a gente tem um doutorado apenas o PhD, mas nos Estados Unidos tem vários tipos de doutorado, e medicina é um deles, né, que chama MD, de Medical Doctor. E eu pude ocupar essa vaga de pós-doutorado sem ter um PhD, mas por causa da medicina, e apliquei para o mestrado em saúde pública também, concomitante. E hoje eu faço mestrado em saúde pública com bolsa da Fundação Maria Emília. Então, é uma jornada, assim, que eu estou resumindo bastante, mas que a gente vai conversar ao longo do evento hoje, assim, os desafios, como que eu vim para parar aqui, qual que foi a motivação e quem foi a rede de apoio, né? Você já conhece a Fundação Maria Emília, mas professores e colegas que fizeram parte, que foram muito importantes nesse processo. Vou deixar agora a Sara se apresentar também. Obrigada, Camila. Obrigada, Jana, Rafa, Tamile, todos da Fundação Maria Emília, por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, também podendo ouvir da Camila. Bom, meu nome é Sara, eu nasci e cresci em Goiânia, completei o ensino médio lá, e no meu último ano de ensino médio, decidi aplicar para fora, muito motivada para fazer graduação fora, muito motivada pelo sistema de liberal arts dos Estados Unidos, né? Essa ideia de você poder estudar diferentes coisas, mudar de ideia no meio do caminho, aquilo me atraía bastante. Mas eu vinha muito focada nos vestibulares do Brasil, então eu acabei prestando o Enem, ao mesmo tempo que eu passei pelo processo de aplicação para a Universidade dos Estados Unidos, e inicialmente eu recebi o resultado do SISU, então eu comecei faculdade no Brasil, fazendo medicina na USP. Foi ano de pandemia, então eu fiquei 3 meses em São Paulo, foi a primeira vez que eu saí de Goiânia para morar em outro lugar, e aí eu tive que voltar. Passei um mês e pouco na faculdade. E em março, logo antes do meu aniversário, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada em Harvard, então acabei cancelando minha matrícula em São Paulo e fui para Boston. E me formei ano passado em psicologia, na Universidade de Harvard. Lá eu estudei com bolsa completa, mas eu também tive o apoio de várias fundações no Brasil, como a Brasa, Garcia Family Foundation e a Fundação Estudar. Então, eu reconheço, e já conhecia a Fundação Maria Emília, mas ainda era aluno de graduação, não tinha oportunidade de ser bolsista. Então, eu sempre fui grande admiradora dessas fundações, né, por entender o grande papel que elas exercem em ampliar o acesso a universidades fora. E
decidi seguir um caminho parecido, continuar próxima dessas fundações, mas agora em Cambridge. Eu comecei meu doutorado ano passado, logo depois da graduação, em psiquiatria. E como a Tamily falou, aqui eu sou bolsista da Fundação Gates, que eles têm uma bolsa específica para mestrandos e doutorandos aqui na Universidade de Cambridge. E o foco da minha pesquisa é em saúde mental de jovens, principalmente no Brasil. Eu uso dados coletados entre jovens no Brasil. Vou parar aqui. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Sara. Bom, gente, então, só para passar rapidinho, agora são 7h15, a gente vai ter 15 minutos para a Camila contar e compartilhar a trajetória dela com a gente, depois a gente passa para mais 15 para a Sara, e aí a gente vai ter mais um tempo para as dúvidas. E aí, enquanto isso, vocês podem interagir no chat, fazer comentários, e se tiver alguma questão, alguma dúvida que seja do momento, a gente traz aqui para o pessoal responder. Então, Camila, conta a sua história para a gente. Beleza, gente. Podem me interromper se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Enfim, vão me avisando que eu vou olhando o chat também. Eu fiz um resumo, assim, geral de onde que eu tô, o que é que eu faço hoje, mas é uma trajetória que não é muito linear, não muito óbvia. Como eu falei, eu cresci a vida inteira, morei em Salvador a vida inteira, e eu vim de uma família bem humilde, bem simples. Poucas pessoas na minha família tiveram oportunidade de cursar ensino superior, alguns não conseguiram nem concluir o ensino médio. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito comum de algumas famílias mais humildes de terem essa expectativa muito grande que o filho ganhe o mundo através da educação, né? Então, sempre foi um incentivo muito bom. Eu sempre gostei de estudar, então minha família fez bastante esforço, assim, para que eu tivesse acesso à educação do jeito que eles conseguiam me oferecer. Então, eu tive o privilégio de fazer cursinho de inglês, assim, o pessoal se endividava, se apertava, eu conseguia pagar o meu cursinho de inglês, que é uma coisa que mudou completamente, porque não só abriu meus horizontes para outros países que falavam outras línguas e outras culturas, mas também me deu a oportunidade de ter acesso a conteúdos que eram feitos em inglês. Eu e a Sara, a gente estava até conversando sobre vídeos no YouTube de pessoas que aplicaram para faculdade e tudo mais, e foi um momento em que, assim, eu tive a oportunidade de começar a sonhar, né, porque eu sempre falo sobre isso, às vezes as pessoas sabem que existem dois tipos de pessoas, elas ouvem sobre Harvard e elas pensam, é uma coisa muito distante da minha realidade, não vou nem parar para dar atenção, que eu tenho coisa mais importante para fazer, e tem gente que pensa, como é que você fez? como é que eu faço também? E foi por aí que eu segui. E muito por ter acesso à televisão, à Disney Channel, a pensar, assistir os filmes e me imaginar naquele cenário. E aí, eu tive um momento, assim, da minha vida de refletir muito o que eu queria fazer, e eu me identifico com o que a Sara falou sobre o liberal arts que tem nos Estados Unidos, só que não chegou para mim na época como que fazia faculdade, graduação fora, e eu também não tinha nenhum outro tipo de oportunidade, então eu pensei, vou fazer alguma faculdade no Brasil que me dê a possibilidade de depois atuar fora, e seguir com pós-graduação. E aí eu pensei na época quais são os cursos que é um tipo de conhecimento que no mundo inteiro é a mesma coisa. E eu já gostava de ciência, de biologia, então medicina foi escolhido já pensando que era uma coisa fácil de ser a mesma coisa em vários outros lugares do mundo, né? Mas não existiam médicos na minha família, não era uma coisa óbvia. E quando eu falei para todo mundo que eu queria fazer medicina, assim, todo mundo se empolgou muito, mas era aquele choque de, tá, como? E aí eu comecei a estudar para vestibular e eu tinha uma motivação muito grande. Eu trabalho hoje com cardiologia, com prevenção cardiovascular e com exames de imagem que ajudam na detecção precoce de doença coronariana. Quando eu era muito novinha, eu perdi meu avô para um infarto, né? E foi uma coisa que me marcou bastante, que também me motivou desde aquela época a fazer medicina ou fazer algo de ciência que eu pudesse entender o que tinha acontecido com meu avô. Depois, muito para frente, eu fui entender que o que tinha acontecido não era algo específico fisiológico, mas era toda uma cadeia de saúde pública, de prevenção, que não tinha chegado no meu avô, que era um homem negro, né, num bairro periférico, que tinha pouco acesso à saúde, enfim. Então, e hoje eu tô fazendo mestrado em saúde pública, então é engraçado quando a gente volta e a gente começa a ligar os pontos que na época, né, eram só ideias separadas. Enfim, comecei a cursar medicina numa escola particular, que é a Escola Baiana, que tá entre, não sei se ainda é, mas
sempre esteve entre as mais baratas do Brasil, só que até a escola mais barata do Brasil de medicina, minha família não conseguia dar conta. Então, eu tive uma jornada ali de estudar e de trabalhar para pagar a faculdade, para pagar custo de vida, que não foi fácil. Dava aula de inglês, graças a Deus tinha aprendido inglês, né? Então, dava aula de inglês, saía das aulas correndo, depois teve pandemia, as aulas começaram a ser online, o que, né, infelizmente, a pandemia, mas facilitou a minha jornada de estudo e trabalho. Tive um curso de PowerPoint em que eu vendia na internet, também na época da pandemia, ensinando as pessoas a fazerem apresentações bonitas, slides, porque eu tinha muita facilidade com design, com coisas visuais, e que foi o que me ajudou muito a custear a minha faculdade. Mas até então, eu tinha essa ideia de que, assim, não era uma ideia, era uma coisa que eu falava para todo mundo da minha família, assim, eu vou embora em algum momento, sabe? Eu vou ganhar o mundo, eu vou aprender essas coisas que eu quero aprender. E eu sempre, assim, uma coisa até meio, assim, eu posso falar que ambiciosa, eu acho que é um termo melhor, mas megalomaníaca, de pensar qual que é a melhor faculdade do mundo, Google, pesquisar. É Harvard, é Oxford, como é que entra nessas faculdades, né? E aí a internet me conectou com outras pessoas que faziam coisas fora, e durante a faculdade específico, naquela época da pandemia, que tinha muita live, uma universidade de medicina fez uma. A gente pode me avisar também do tempo, tá? Se eu começar a falar demais, não parar. Uma faculdade de medicina do Sul fez uma live com um professor brasileiro chamado André Dávila, e ele é cardiologista, e ele estava assumindo um cargo em Boston de chefe da eletrofisiologia cardíaca. E aí eu fiquei super interessada, porque ele contava a história dele, que nem eu tô contando para vocês, ó que legal. E eu fiquei super interessada, porque a história dele fazia muito sentido com a minha. Então, ele tinha uma história de dificuldade financeira, sabe, de ir para fora e se adaptar a um novo mundo, e isso me inspirou bastante. Na época, conseguir o e-mail dele foi meio difícil, inclusive cá entre nós, eu mandei na época mensagem para os estudantes que estavam fazendo aquela live, e eles falaram que não podiam compartilhar o e-mail, e aí eu fui procurar o e-mail dele em outro lugar, e eu achei, será que ele não quer compartilhar o e-mail? Eu acho meio estranho, geralmente pessoas assim, elas são muito abertas, né, a ajudarem, mas vai que... Mas continuei procurando e eu achei o Lattes desse professor, e aí eu mandei um e-mail pro Lattes, porque não tinha um e-mail visível, e aí o Lattes entrou em contato com ele, com o meu e-mail, e no dia seguinte eu recebo um e-mail dele já com o telefone, falando, ó, amanhã me liga. E aí liguei para ele, e na época eu já estava começando, eu estava fazendo iniciação científica, né, na faculdade de medicina, com o professor Luiz Correia, que era bolsista, foi bolsista da Fundação Maria Emília também para o mestrado em saúde pública em Hopkins. E aí eu tinha esses dois contatos, o professor Luiz Correia foi quem me iniciou na pesquisa, e ao mesmo tempo eu queria muito ir para fora com o professor Dr. André Dávila para fazer um estágio, entender como que seria ser médica em outro país, né, ter o conhecimento, um treinamento médico também fora. E aí, no meu projeto de pesquisa, eu tive assim, a graça de ser entrevistada para uma matéria na Forbes. Isso do meu TCC, que eu trabalhava com o professor Luiz Correia, que também foi uma coisa assim que aconteceu com muita surpresa. Um jornalista encontrou nosso trabalho no Twitter e ele fez uma pequena matéria sobre mim e o meu TCC na Forbes. Eu mandei para esse professor, ele achou super bacana e ele me ligou nessa noite e falou assim, você quer vir para cá fazer o estágio? Pode vir, estamos esperando você. Eu falei, com certeza, estarei aí. Não tinha passaporte, não tinha absolutamente nada e também não tinha dinheiro. E aí foi quando eu comecei a conversar com os meus professores, que eram as pessoas, assim, que mais apoiavam essa energia que eu tinha de querer mais, sabe? E o professor Luiz Correia foi quem fez essa conexão com a Fundação Maria Emília. Eu mandei e-mail na época, fui pessoalmente na fundação, fazer tipo uma entrevista, e eles me deram essa bolsa para fazer esse estágio de 3 meses, que envolvia essa parte de treinamento clínico do meu internato da faculdade, mas também as pesquisas que eu estava desenvolvendo na época, já com colaborações com outros grupos. E eu passei esses 3 meses, assim, a gente que não tem tudo muito fácil, quando a gente consegue uma coisa,
a gente agarra de todas as formas, né? Então foi o que eu fiz, esses 3 meses, tudo que eu podia aproveitar e perguntar e aprender e correr atrás e conversar com outros estudantes, com professores, com todo mundo para pegar informação eu fiz. E foi isso que me ajudou, assim, a retornar depois. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois desses 3 meses, eu concluí a faculdade, mas eu já estava no meu último ano aplicando para outras vagas. Na época, apliquei para o mestrado em saúde pública já, e apliquei para essas vagas de Research Fellow. A Fundação Maria Emília só tinha bolsa na época na Hopkins, ainda não tinha na Harvard, eu só apliquei e passei na Harvard. Então, resolvi adiar a ideia do mestrado e vim fazer o Research Fellow. Então, 2023, formei em medicina e 3 meses depois eu estava já em Boston para fazer o Research Fellow. E eu vim trabalhar com cardiologia e prevenção e eu fui percebendo cada vez mais que é uma mistura, assim, a gente tem a epidemiologia e os métodos quantitativos, eu trabalho muito com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo o acesso à saúde, ao quem é o paciente que mais está em risco por causa de outros fatores socioeconômicos, é o que mais me motiva dentro dessa pesquisa. Então, já tem pouco mais de 2 anos que eu trabalho com isso, e 1 ano, praticamente, no mestrado, né? Esse é o mês da minha graduação, dia 27. E eu tô muito animada, assim, e é uma experiência absurda, e ao mesmo tempo eu consigo continuar e manter as minhas origens e os meus contatos no Brasil. Então, o que eu posso de estar em contato com meus professores da faculdade, eu ainda estou, eu sempre estou mentorando outros estudantes, porque foi o que fizeram comigo, foram os meus professores que me ajudaram, foram os colegas que me ajudaram, e eu sempre estou engajando com isso. Então, eu tenho um pequeno perfil lá no Instagram, que eu compartilho dicas de carreira. E, enfim, estejam convidados a participar e interagir também. Se tiver alguma dúvida, podem me falar, ou então a gente pode seguir. Maravilhosa. Eu só quero comentar, eu pus no chat, mas eu quero reforçar, né, a sua fala do eu vou ganhar o mundo. Assim, isso não é assim, é uma decisão. E pronto, eu vou ganhar o mundo e pronto. Meio clichê, né, mas a gente me lembrou muito aquela, acho que é um ditado, mas enfim, que é sonhar pequeno e sonhar grande dá mais ou menos o mesmo trabalho, né? É verdade, Jana. É o mesmo trabalho e, assim, executar. Eu sei que educação é um privilégio que nem todo mundo tem, mas essa virada de chave, a partir do momento que você percebe que você não tem esse privilégio e você fala, eu vou correr atrás e eu vou adquirir, eu vou pegar esse privilégio para mim. E a partir do momento que você consegue as primeiras oportunidades, todo o resto ele vai se encaminhando bem, sabe? Então, o primeiro momento ele é muito importante e aí a decisão sua de enfrentar isso vai muito em consideração. Maravilhosa. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente passar para a Sara? Eu estou mandando o link do Instagram da Camila aqui no chat, para todo mundo começar a seguir. Pode falar, Murilo. Oi, Camila, obrigado pela apresentação, muito inspiradora a sua história. Eu sou Murilo, eu sou médico de família aqui em Florianópolis, eu estou na próxima turma do MPH de Harvard. Então, estou aqui, né, me inspirando aí pelas histórias de vocês. E engraçado ali que também eu vi que a Sara é de Goiânia, eu também sou criado em Goiânia, então temos algumas coisas em comum. A pergunta que eu gostaria de fazer para a Camila é sobre o Research Fellow que você fez, né? Seria como se fosse um pós-doutorado, né? E aí lá o pós-doutorado é como se fosse um emprego, é isso? É você receber salário, poder se manter. Foi com essa conexão com esse professor que você conseguiu, né? Isso, então, quando eu estava na faculdade, eu fiz o estágio clínico, e isso me abriu porta para entender como que funcionava a estrutura, né, de empregos e de pós-graduação nos Estados Unidos. E eu faço em outro laboratório, também um hospital afiliado à Harvard Medical School, mas é no Brigham and Women's Hospital, é com outro professor. Mas aquele momento foi o que mais me abriu, assim, as oportunidades de networking, de entender o sistema. Eu nem entendi o que era um pós-doutorado, porque no Brasil algumas pessoas falam, é porque fulano é pós-doutor. Esse termo
ele não é correto, porque não existe um pós-doutor, existe um trabalho de pós-doutorado. Então, todo mundo que tem algum tipo de doutorado, que no Brasil é só o PhD, mas aqui tem vários, até direito é um doutorado, quando você faz um trabalho após o pós-doutorado, após o doutorado, que ainda é acadêmico, ele tem esse título de pós-doc. E é um trabalho de transição entre você ser um estudante e você começar a flertar com cargos de professor, você ter o seu próprio laboratório. Então, quem faz PhD e se dedica mesmo à vida acadêmica, eles passam uma quantidade importante, assim, 4, 5 anos, às vezes, no pós-doutorado, para depois aplicarem para os seus próprios fundos de pesquisa, terem seu próprio laboratório, se tornarem professor, instrutor, ou como muitos médicos usam esse momento de pesquisa para também fortalecer a carreira acadêmica e talvez aplicar para uma residência médica ou para um fellowship clínico, né? Então tem vários caminhos a depender de qual seja a sua área, mas ele não é uma formação acadêmica, ele é um trabalho de pesquisa que você vem todo dia, e aí tem salário, tem benefícios. Existem vagas que são voluntárias, porque tem muito médico internacional que quer vir para cá trabalhar com isso, para networking e tudo mais, mas a gente foca nas vagas que são pagas, né? Era a minha única opção, e é o que eu recomendo, porque é um trabalho, você está trabalhando, então merece a remuneração. Eu queria te perguntar, durante o MPH, você continuou, então, com o Fellow ao mesmo Isso, eu tempo? continuei, eu só mudei o tempo, né, para part-time, para eu conseguir focar no MPH, mas eu continuei fazendo os dois, e foi muito bom, porque eu direcionei muito o que eu precisava aprender no mestrado, que eu queria para colocar em prática na minha pesquisa. Então, é um pouco dos dois. Se você começar o MPH antes, pensar quais são as habilidades que eu quero aprender do MPH, porque eu vou fazer depois, e como eu já fazia pesquisa, o que é que eu posso utilizar do MPH para utilizar no meu trabalho. E aí agora, quando eu termino o MPH, eu volto full time para o trabalho e com habilidades novas que estão sendo muito úteis no meu laboratório, que meu chefe está super feliz que eu aprendi. E eu fiquei nessa dúvida, assim, sobre essa questão do tempo, né? Porque eu tô com essa dúvida se a carga horária do MPH ela é muito pesada, para eu ter que focar, não, eu tenho que focar 100% do meu tempo no MPH, ou se daria para pegar algum fellow, igual você fez, assim, porque eu acho que também seria interessante trabalhar com pesquisa lá, né? Claro, Uhum. não tenho nenhuma conexão prévia, né? Então eu vou fazer essas conexões provavelmente nos primeiros meses, mas se aparece alguma oportunidade assim, se seria interessante, se não vai ficar muito pesado para minha rotina, sabe? Sim, o MPH tem uma carga horária puxada, porque você tem que estar fazendo ele full time, né? Então você tem que cumprir 45 créditos em 9 meses, mas muita gente faz pesquisa, e na verdade o MPH te encoraja que você faça pesquisa, porque você precisa entregar um projeto final, que é um projeto de pesquisa. Então a maioria das pessoas do MPH que são médicos, eles fazem algum tipo de estágio em algum laboratório, algum tipo de pesquisa. Quanto a ter um cargo oficializado de trabalho como pós-doc, eu não sei devido ao visto específico que você vai ter. Então, como eu vim primeiro para o Research Fellow, e aí eu já transicionei para o Green Card, eu tive menos problemas e limitações por causa do visto. Você estando no visto de estudante, você tem que conferir direitinho com o Office de Vistos da faculdade, para saber quanto tempo você está liberado a trabalhar, mas vários estudantes conseguem, sim, umas horas específicas para atividade de pesquisa remunerada dentro do campus, no ambiente Harvard, sabe? Tem muita oportunidade. Muito obrigado. Mas depois fica à vontade, pode me mandar mensagem no WhatsApp, eu te passo as dicas todas. Obrigado. Eu vou passar a vez para a Sara. O Murilo está inscrito eu fui até checar, ele está inscrito no nosso Buddy Program, então vai receber todo esse apoio também. Vou passar a voz para a Sara e depois, de novo, a gente vai abrir mais tempo para dúvidas e interações, tá, gente? Sara, a palavra é sua. Conta um pouco da sua história para gente. Obrigada, Jana. Vai ser difícil seguir a Camila aqui. Eu me senti muito inspirada, mas eu também me senti muito representada no que você falou, em muita coisa que você disse, Camila. Então, acho que vocês escolheram super bem colocar nós duas no painel. Vai ter muita coisa em comum. Bom, eu já falei um pouco também, né, da minha trajetória. Vou me aprofundar no que eu acho que
mais casa com o tema do painel, de diferentes caminhos e refletir sobre grandes decisões e algumas coisas que eu acho que podem ser mais úteis para quem está aqui. Eu, como a Camila, eu também não pensava muito. Eu pensava em estudar numa boa universidade, mas eu não sabia da possibilidade de estudar fora até o meu último ano de ensino médio. Isso acabou chegando até mim, né, antes de eu entrar na graduação, um pouco meio em cima da hora. Geralmente as pessoas começam a se preparar um pouco antes. E eu acho que veio muito dessa inquietação de achar o sistema superior no Brasil um pouco rígido. Eu também gostava muito de estudar, e isso acabou me levando a me dedicar muito na escola, mas eu me vi um pouco frustrada ali no meu terceiro ano, em que eu não me sentia atraída por nenhum curso em particular. E eu acho que era em parte por conta de uma ideia errada, eu acho que é até mais flexível do que eu pensava, mas assim como a Camila, eu também gostava muito de ciências, eu gostava de outras matérias, mas eu gostava muito de ciências, e eu gostava muito dessa parte de pensar na interseção entre questões sociais e saúde, e nosso bem-estar no geral. E eu nem, quando eu entrei, quando eu comecei fazendo medicina, eu nem achava que isso era algo que eu poderia explorar muito. Eu tinha a ideia de que eu seria médica, você trata de sintomas, e é uma coisa muito fechadinha ali dentro do modelo médico, né? Mas eu acabei descobrindo, eu fiz uma aula no meu primeiro ano, chamava Processo, Saúde, Doença, Cuidado. E era uma aula de saúde pública. A gente estudou sobre determinantes sociais da saúde, um pouco de epidemiologia, e ali no contexto da pandemia, né, em que a gente estava ouvindo muito falar assim, de onde que as taxas eram mais altas, também coincidia com as regiões mais vulneráveis. E assim como a Camila, eu via muito disso refletido na minha própria família, né? Entender algumas das disparidades que eu via e algumas questões que pareciam óbvias nos textos, né? É claro que se a pessoa está apresentando esses sintomas, ela vai buscar ajuda médica, mas muitas vezes não era isso que acontecia. Então, eu fui me interessando muito por essa parte. E foi isso que mais tarde acabou me levando para a psicologia. Mas eu só vou voltar um pouco aqui e comentar desse processo de aplicação para fora. Eu também fui beneficiada muito de conteúdos na internet, então eu descobri por meio do YouTube que era possível estudar fora com bolsa, o que eu sabia de universidades fora, que elas eram muito caras, né? Eu acho que é por isso que eu nunca tinha cogitado. E aí, quando eu descobri que tinha bolsa, eu acabei buscando mais, encontrei a Brasa, que é uma associação que dá mentoria para quem quer estudar fora. Hoje eles dão mentoria tanto para graduação quanto para mestrado e doutorado em vários países, então é muito legal, imagino que tenha gente aqui que conheça. E aí eu apliquei e consegui entrar no programa de mentoria e isso me incentivou a passar. Eles ajudavam com o curso de prova e etc, etc. Então foi a grande virada de chave, foi encontrar a Brasa. E foi assim que eu passei pelo processo de aplicação. Bom, aí, como eu disse, no ano seguinte, né, eu já estava fazendo faculdade no Brasil, mas fui aceita, decidi ir para fora, acabei passando um ano ainda no Brasil por conta da pandemia, eu não ia conseguir estar presencialmente no campus, porque eles estavam restringindo a entrada de alunos internacionais, então eu acabei ficando no Brasil e comecei a graduação no ano seguinte. E aí eu vinha com essa mentalidade de, eu quero combinar a ciência com essa parte mais social. E eu achava que neurociência, que era o que eu tinha aplicado para fazer, né? Lá você entra na graduação, você não entra em um curso, você entra na universidade, você escolhe o curso depois. E eu tinha aplicado com interesse em neurociência. Mas aí eu pensei, eu não quero estudar mais química e biologia, eu parei de gostar daquelas coisas. Eu fiz sistema nervoso 1 na USP, não gostei nem um pouco. Então eu acabei vendo as outras aulas e vi que psicologia me permitia estudar toda essa gama de saberes que me interessava muito, né? Então, eu comecei fazendo trabalho em psicologia social, me juntei a um laboratório de pesquisa, foi a minha primeira vez engajando em um projeto de pesquisa, e eu gostei muito, assim, eu gostei muito da parte de você entender o que está publicado na literatura, quais são os gaps do nosso entendimento em determinada área, análise de dados. Então, desde o início, eu me voltei mais para projetos quantitativos e resolvi seguir nessa área desde então. Então, eu fui fazendo esse meu primeiro projeto, eu investigava
a disparidade de performance acadêmica entre meninos e meninas em países ao redor do mundo e ver se discriminação e estereótipos de gênero estavam relacionados a essas disparidades. E assim eu fui passando por outros laboratórios, até que eu me encontrei em um laboratório de psicologia clínica que estudava estigma em saúde mental. E aí eu acho que foi essa combinação de entender a parte social, né, crenças sociais negativas, e a nossa saúde, né, como isso pode impactar a nossa saúde. E aí foi nesse laboratório que eu fiz a minha tese de graduação, e foi uma linda coincidência que eu trabalhava na Brazil Conference, que é uma conferência que é organizada em Boston todo ano, que eles trazem pessoas do Brasil para discutirem temas relevantes para o país. Foi lá que eu conheci a Tamiri. E também nessa conferência eu conheci uma professora da Unifesp, a Cíntia Belangero, que ganhou o prêmio de pesadores que a gente organizou. Inclusive, eu recomendo para vocês darem uma olhada, chama Programa de Pensadores da Brazil Conference. Eles premiam 5 pensadores todo ano e financiam a ida desses pensadores até Harvard e MIT para apresentarem suas pesquisas durante a conferência. E eu acho que muita gente aqui deve ter potencial para ganhar, então eu recomendo dar uma olhada. Mas nesse ano que eu estava ajudando a organizar, a Cíntia foi uma das vencedoras e ela trabalha com o banco de dados que eu passei a utilizar na minha tese de graduação e hoje eu uso no meu doutorado. Então, refletindo sobre essas escolhas e oportunidades, né, foi uma coisa tão aleatória, assim, ela acabou participando desse programa que eu estava envolvida, não era uma coisa acadêmica, assim, não posso dizer que contribuiu muito para o meu doutorado, né, necessariamente fazer parte da Brazil Conference, mas era uma coisa que eu fazia por gosto, por achar que tinha um impacto legal, que me mantinha conectada ao Brasil, e por meio disso eu acabei conhecendo um banco de dados que hoje eu digo que é o principal ativo, assim, da minha pesquisa, e pesquisadores, tanto aqui em Cambridge quanto em Harvard, reconhecem como um dos melhores bancos de dados quando se trata de saúde mental de jovens no mundo inteiro. Então, muito legal, né? Quando às vezes a gente tem que só prestar atenção nas oportunidades que surgem para a gente. Mas, enfim, quando chegou no meu último ano de graduação, eu já sabia, assim, pelas minhas experiências fazendo pesquisa, que eu queria fazer um doutorado, e eu inicialmente apliquei para programas de mestrado na Inglaterra, porque Harvard tinha bolsas de mestrado para estudantes virem para cá. Então, eu apliquei para essas bolsas, e aí, durante o processo, encontrei uma orientadora aqui em Cambridge, que eu via muito interesse em comum, e ela acabou me sugerindo mudar para um doutorado. Então, ao invés de aplicar para o mestrado, aplicar para o doutorado, porque ela achou que otimizaria a minha chance de conseguir financiamento pela Universidade de Cambridge e pela Fundação Gates, né, que é esse programa que eu também apliquei. Então, no final das contas, eu apliquei para os dois, e eu tive a bênção de passar no programa de Gates, que financia todo o doutorado, né, 4 anos de doutorado aqui, e dá um auxílio extra para despesas adicionais. Então, eu acabei optando pelo doutorado, também coincidiu com o corte de verbas para doutorado nos Estados Unidos, que era o meu plano inicial, voltar para os Estados Unidos e fazer psicologia clínica, mas, enfim, começou a acontecer tudo que a gente viu, né, infelizmente, e também eram 7 anos, então eu acabou, acho que sendo o melhor dos casos, eu vim para a Inglaterra e fazer o programa em 4 anos ao invés de 7, mas também não foi uma coisa muito linear, né, como a Camila falou, às vezes quando a gente olha para trás, os pontos parecem estar muito bem alinhados, mas tiveram muitos momentos ali que eu talvez, como que eu posso falar, questionei a minha decisão de fazer doutorado, antes mesmo de decidir, eu ficava na dúvida, ficava pensando, mas será que eu estou gastando uma oportunidade de buscar um emprego que talvez seja melhor remunerado, né, a gente, infelizmente, o que a gente escuta falar de pesquisa não é muito encorajador, então, tiveram esses momentos de dúvida, mas olhando para trás eu fico muito feliz que eu optei por seguir o que eu acho que é meu propósito e que eu acho que é minha paixão.
E, enfim, estou muito feliz aqui. Posso contar mais, seja sobre minha pesquisa, seja desse processo de aplicar para o programa da Gates e qualquer coisa que seja mais útil para vocês. Obrigada por ouvir. Muito obrigada, Sara. Obrigada a você por compartilhar. Pessoal, vamos abrir para dúvidas, comentários. Quem quer abrir o microfone? Pode falar, Agnes. Oi, meninas, boa noite. Eu queria primeiro agradecer, eu fiquei muito inspirada pela palestra de vocês. Eu fiz, há 2 anos atrás, eu sou estudante de psicologia da Baiana. Eu consegui fazer intercâmbio com bolsa para o Canadá, e eu, como vocês, eu acho que eu entrei na faculdade já pensando em sair também, fazer coisas fora, e enfim. Eu consegui uma bolsa de intercâmbio, eu fui descobrir a Maria Emília, porque eu fui bolsista de iniciação científica da Maria Emília, e agora comecei a chegar no final da faculdade e estava desesperada procurando um mestrado. Então, eu acho que achar essa palestra e achar vocês é incrível. Eu acho que, se vocês me permitirem, eu queria conversar com vocês depois, mandar umas mensagens. Muito obrigada pela palestra, vocês são incríveis, assim. Muito obrigada, Agnes. Nossa, fico muito feliz que você veio e pode ficar à vontade, sim, para mandar mensagens depois. Vou adorar conversar com você. Mais alguém? Catarina. Oi, querida, boa noite. Pode abrir o microfone, pode falar. Boa noite, meninas. Queria agradecer inicialmente pela palestra, foi muito interessante. E assim, eu queria saber de vocês, né, em relação a... Eu sou médica, né? Também fui estudante de iniciação científica na época da faculdade. Sempre gostei muito de pesquisa, sempre me envolvi com pesquisa, tive trabalho publicado, enfim. E sempre tive vontade, né, de ter uma experiência fora. Acabou que eu não tive ainda uma oportunidade, porque emendei com residência e outros compromissos de trabalho foram surgindo. E eu achei que foi bem interessante essa palestra, né, bem esclarecedora em alguns aspectos. E eu queria saber de vocês, assim, em relação a essa questão de você conversar com outras pessoas fora, né, porque eu tenho um interesse, né, em fazer, por exemplo, um mês opcional da minha residência fora do Brasil, nos Estados Unidos, e eu queria saber, assim, como é que vocês conseguiram, assim, contatos para fazer, porque eu penso, por exemplo, em fazer um doutorado, fazer um período de sanduíche fora, sabe? Alguma coisa assim. Como foi para vocês o contato com essas pessoas? Porque o hospital que eu pretendo ir é um hospital muito grande, então, assim, é muito setorizado, são muitas coisas, eu vou para a parte da assistência, então eu estou um pouco perdida, assim, nisso, eu não queria perder essa oportunidade. Eu acho que eu vou responder essa, já que é mais da medicina. Oi, Catarina, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque o networking e os contatos é a forma que mais funciona. Existem aplicações formais em que você vai pelo site, vê os critérios de elegibilidade, aplica, mas ter um network, ter um contato, seja para te indicar para alguma coisa, ou seja para você entender como funciona e fazer a aplicação formal, é fundamental. Eu acho que no ponto de vista de estágio letivo de residência, a maioria dos meus contatos vieram através de brasileiros. Então, por mais que hoje meu chefe seja, né, tenha feito toda a sua formação aqui nos Estados Unidos, ele seja americano, eu só consegui saber que essa vaga existia através de um brasileiro que tinha vindo antes e que abriu essa oportunidade para mim. Então, os próprios brasileiros, eles estão aqui o tempo inteiro, eles estão no Reino Unido também, eles estão em vários lugares do mundo, e eles voltam para o Brasil, eles estão aqui, então essa é uma ponte muito importante. Então, os seus professores, talvez, pessoas que você conheça, tenham feito, talvez, uma experiência fora, que consigam te indicar algum caminho.
Essas quando a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, faz essa introdução da gente para um sistema de fora, a gente chama de warm introductions, quando você tem alguém para te apresentar, né? Outra forma que existe também são os cold emails, cold introductions, que é quando você não conhece ninguém, e aí você abre o Google, você abre o site das instituições que você tem interesse, e você começa a olhar quem são os orientadores, quem são os professores, e você começa a mandar e-mails frios, né? Então, não tem ninguém te apresentando, mas você vai lá e manda: querido doutor fulano de tal, fiquei interessado na sua pesquisa por causa de tal e tal motivo. Esse método também funciona, ele costuma funcionar um pouco menos do que quando você tem alguém abrindo a porta para você, com certeza, mas é um outro método. Então, quando eu estava pensando em fazer coisas fora, eu não tinha só um plano A, eu tinha plano A, B, C, D, todos possíveis. Então, minha rede de contatos no Brasil era muito importante, essa iniciativa própria de mandar os próprios e-mails, eu consegui entrevistas através de e-mails e aplicações que eu fiz, que eu descobri pelo LinkedIn, pelo Twitter, e também, assim, procurar as vagas que são oficiais. Então, é muito diferente. Geralmente, as eletivas de residência e de faculdade, elas são mais informais. Você manda e-mail e eles falam, pode vir, porque você não tem um vínculo específico com a instituição, e é uma coisa de curto prazo. Mas mestrado e doutorado, você precisa fazer uma aplicação. E aí, enfim, a gente está aqui para, né, depois falar sobre isso, como que aplica e tudo mais. E o que a Sara falou, né, entrar em contato, às vezes, com o orientador. O mestrado de saúde pública da Harvard não exige que você tenha um projeto e um orientador antes, mas alguns mestrados, principalmente no Reino Unido, exigem que você já tenha um projeto de pesquisa feito. Então, acho que é casar um pouco de todas as estratégias possíveis e ver qual que vai primeiro, né, te dar uma oportunidade. Vou passar. A Débora está com a mão levantada. Obrigada, Camila, pela resposta e Catarina pela pergunta. Débora, pode falar. Oi, Sara. Oi, Camila. Talvez minha pergunta vai ser um pouquinho mais direcionada para Camila, porque eu sou bolsista da FME. Estou na próxima turma como Murilo, mas estou na Hopkins. E aí eu queria saber de vocês duas, mas principalmente da Camila, que está formando agora no MPH, o que você falaria para Camila que esteve começando, que começou o MPH? O que você falaria para ela? O que você acha que é imprescindível para quem está começando o MPH agora? O que você acha que é uma dica? Nossa, faça isso ou não faça isso. O que você puder nos dar de dicas. Ai, que pergunta boa. E ao mesmo tempo difícil, né? Porque eu tô para terminar o MPH, parece que foi ontem que eu comecei. Mas assim, eu acho que essa parte de você pensar no MPH com estratégia, ela é muito importante. Então, teve coisas que eu precocemente já predisse que, né, eu precisava fazer para conseguir chegar a um lugar, mas teve outras coisas que eu só fui aprender no meio do caminho. E o próprio MPH, ele tem uma estrutura muito boa de conselheiros. Então, assim, Harvard, Hopkins, tem uma estrutura de advisors, career advisors, de pessoal que ajuda, que assim, te mentora mesmo. E é bom entrar em contato com eles o quanto antes, porque eles vão entender o que é que você quer fazer depois do MPH e te direcionar. Então, eu só fui ver isso quando eu já estava lá no final do fall, que aí eu perguntava para eles qual matéria que eu pegava, qual que era as melhores oportunidades, e isso me ajudou muito. Porque uma das coisas que a gente tem quando a gente entra num mestrado tão bom como Hopkins, Harvard, é uma quantidade imensa de oportunidades. Então, tem milhares de matérias que você pode pegar, tem milhares de professores, tem grupo disso, grupo daquilo, e às vezes você vai um pouco com sede ao pote, pega um bocado de coisa e que não necessariamente você precisa para um objetivo específico. Então, assim, a gente não tá mais na faculdade, né, que você pode explorar. Eu adoro a ideia do college, que você pode explorar e descobrir. O MPA você tem 9 meses, então é bom usar ele de uma forma bem estratégica. Então, se você quer retornar para o Brasil, quem são os brasileiros dentro do MPH que eu posso entrar em contato, que vão me ajudar com esse retorno? Se eu tenho um plano de fazer doutorado depois, as notas do MPH são muito importantes. Mas se eu quero voltar para trabalhar ou fazer algo clínico, as notas do MPH não importam muito, porque as notas de medicina são mais importantes. Então, saber essa diferença, eu acho que é muito importante para você ir mais direcionado e não acabar, assim, fazendo um pouco de tudo, mas não ter foco em nada, sabe? Esse é meu conselho. Obrigada.
Só vou acrescentar rapidinho, e eu concordo com tudo que a Camila falou. E primeiro, parabéns, Débora. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. E eu refletindo assim para trás do meu primeiro ano de doutorado, que eu acho que é bem parecido com um primeiro ano de mestrado, também tem uma defesa ao final, etc. Eu acho que uma coisa bem importante, eu acho que a Camila falou de entender qual que é o intuito do seu MPH, qual que é o seu próximo passo, provável próximo passo. Eu acho que talvez seja a coisa mais crucial. Mas uma segunda que eu diria é você priorizar tempo na sua semana para conhecer professores ou pessoas que são relevantes para o que você quer fazer. Eu acho que isso, não importa o seu próximo passo, vai te ajudar, porque se você for aplicar para um doutorado, você vai precisar de cartas de recomendação. Se você quiser um emprego, você provavelmente se beneficiaria de ter uma indicação. E como a gente tem aula e tem que fazer pesquisa e tal, e já é muita coisa de trabalho, eu acho que a gente pode acabar esquecendo de tirar um tempo só para marcar um bate-papo com uma professora que você quer conhecer. Então, eu acho que isso é bem relevante, assim, eu deixaria de dica. E uma coisa também bem prática é você montar uma planilha, eu não sei a forma como você se organiza melhor, mas ter uma forma fácil de visualizar esses 9 meses e o que você quer ter feito a cada mês. E principalmente pensando no seu grande prazo final. Então, o meu, por exemplo, eu tenho um First Year Report, que é quase uma tese do primeiro ano, e o meu Viva, que é a defesa, no final de junho. Então, no início do meu doutorado, eu quebrei em deadlines menores, né? Eu sabia que eu queria ter um rascunho para enviar para minha orientadora em tal data. Antes disso, eu sabia que eu tinha que fazer toda a análise de dados até tal data, etc, etc. E isso ajudou também a facilitar, garantir que eu tivesse on track. E aí eu consigo sempre voltar nesse calendário que eu fiz para mim mesma e ver se eu consegui alcançar o que eu tinha proposto para mim naquele mês. E eu também validei esse calendário com a minha orientadora. Então, isso foi bem legal também, porque ela estava ciente e aí tinha alguém que eu estava meio que accountable, assim, eu já falei para ela que eu vou fazer isso, então eu tenho que fazer. E aí, talvez seja até legal você falar que vai enviar as suas sub-deadlines para ela. Tipo, eu sei que eu vou te enviar minha análise de dados até tal data. É uma forma, assim, pelo menos para mim, que minha tendência é procrastinar, ajuda bastante. Legal, obrigada, Sara. Obrigada, gente. Mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer uma minha. Mas assim, se a gente segue depois, quem quiser fazer mais alguma pergunta. Já que o tema hoje, né, saindo um pouco das perguntas, das dúvidas práticas, mas já que o tema hoje era um pouco inspiracional também, eu fiquei aqui pensando, e eu vou pedir para vocês responderem em poucas palavras, acho que vai ser um pouco difícil, mas enfim. Todo mundo passa por qualquer fase da vida, por aquele momento em que a gente começa a duvidar de tudo, de todas as nossas escolhas, das nossas decisões, de nós mesmos, da nossa capacidade, e eu tenho certeza que isso também aconteceu com vocês, e eu imagino como deve ter sido nesse processo de mudar de país, além de tudo, com outra cultura. A Sara mudou de país ainda 2 vezes, passou por outras culturas diferentes. Aí eu queria que vocês, em poucas palavras, né, dessem um conselho para o pessoal que está aqui assistindo a gente, para quando isso acontecer, independente, né, do momento da vida em que a gente esteja, né, que o pessoal esteja, o que vocês costumam fazer para lidar com essas vozes da cabeça que às vezes querem tirar a gente do eixo e botar a gente para baixo? Como Sara é psicóloga da saúde mental, vou deixar ela responder primeiro. Não, jogo baixo, hein? Meu Deus. Isso eu não estudei. Eu vou falar de vivência vivência na pele, que eu passei por isso, com certeza, Jana. Assim, eu acho que uma coisa é saber que esses momentos virão, porque é fácil falar quando você tá fora deles, isso vai acontecer e você vai estar errado, você vai estar achando que suas vozes são certas, mas é mentira. Mas quando você está no meio, você realmente acredita no que você está pensando, né? Você talvez realmente acredite que você não deveria estar fazendo o que você está fazendo, que você deveria ter seguido um outro caminho, ou que você não merece estar onde você merece estar. E aí é difícil, às vezes, você se desprender dessa situação e enxergar que aquilo é falso, né? Ou que aquilo é temporário.
Então, acho que uma primeira coisa é saber que isso acontece, e que provavelmente vai acontecer com você, espero que não, mas é muito provável que acontece com muita gente, especialmente em momentos grandes de transição. E uma coisa que ajuda, eu acho, quando você está no meio desse momento, eu acho que é você já ter definido os seus valores de forma clara, e eu até escrevo, assim, qual que é a minha grande missão, pelo menos atual, ela pode mudar, mas minha missão desse ano, assim, meu propósito, o que eu quero alcançar profissionalmente, assim, por que eu trabalho no que eu trabalho. E também valores de vida, assim, de caráter, e como você é como pessoa, valores que são importantes para você, e tentar ter alguns poucos que são suas fundações, né, que você pode sempre se voltar e ver se as suas ações ou seus pensamentos estão alinhados com aqueles valores. Então, acho que isso é muito legal, se você já tem isso definido antes, você pode voltar periodicamente, né, para checar como você está indo em relação a eles. Mas uma outra coisa, eu acho que talvez até mais funcional, assim, ou mais fácil de aplicar, é falar com pessoas próximas, quando você está passando por essas situações. Então, eu tive uma vivência dessa, em que eu estava no meu penúltimo ano de graduação, e era um momento ali em que muita gente achava que tinha que estar fazendo estágio em consultoria, finanças, ou uma big tech, assim, você tem que estar ganhando $100 mil depois de formar, e eu via muitos amigos, assim, que tinham condições parecidas com a minha, assim, de estar estudando lá com bolsa completa, de achar que devia, assim, usar essa oportunidade para ajudar a família e tal, sendo levados por isso, e achando que tinham que abdicar de todos os interesses pessoais para otimizar para uma escolha de carreira mais rentável. E isso chegou até mim, assim, eu passei a me questionar, né, como eu comentei brevemente, se eu deveria fazer pesquisa ou não. E até em momentos em que, assim, eu estava praticamente convencida de que eu tinha que abandonar a pesquisa, que eu não deveria ter feito psicologia, etc, etc. Eu fui falar com amigos, eu falei, gente, eu estava totalmente errada. E eu tive amigos próximos que eles simplesmente falaram assim, Sara, eu não estou convencida. Eu não estou entendendo, isso não faz sentido, você não é essa pessoa. E eles que me fizeram enxergar que, na verdade, o que eu estava falando não fazia sentido, porque na minha cabeça fazia sentido, né? Eu tinha construído já toda uma lógica por trás. Então, eu acho que contar com essas pessoas próximas que te conhecem, sejam familiares, amigos, colegas profissionais, mas que conhecem você há mais tempo, sabem dos seus interesses pessoais, e falar com essas pessoas quando você estiver passando por essas dificuldades, eu acho que ajuda muito. E aí eu acho que a gente também tem que acreditar nessas pessoas, né? Porque a nossa tendência é falar, não, mas eles não entendem, eles estão errados, eu mudei. Mas graças a Deus, eu confiei nessas pessoas, também confiei no meu próprio instinto, na crença de que meu propósito vale a pena, e isso ajudou bastante. Mas, bom, não sei. Camila, eu espero que você tenha tido tempo de pensar em algo melhor para falar. Não, eu me identifico muito com o que você falou, e assim, realmente é uma coisa que não tem muito cura. Eu tenho dias de alta autoestima acadêmica e dias de muito baixa autoestima acadêmica, e vai variando o tempo inteiro. E tem dias que eu sinto que eu não sou merecedora, ou então eu acho que as coisas estão indo muito bem, então amanhã deve dar alguma coisa errado. Esses dias eu chorei no Uber, porque eu tava voltando do Uber com uma amiga dentro do carro, a gente falando da faculdade, e eu tava reclamando super, né, do como eu tava cansada, e que não sei o quê, e falando de várias coisas, e ele ouvindo a conversa da gente, e aí ele falou assim, posso falar uma coisa? Ele tava quieto o caminho inteiro, uns 40 minutos de Uber, do onde a gente tava pra cá. Ele, posso falar uma coisa? Eu falei, ai, misericórdia, pode, né? Aí ele falou assim, eu só queria que você soubesse que eu tô muito orgulhoso de você. Pronto, comecei a chorar. Aí ele falou: você sabe quantas pessoas no mundo inteiro querem estar onde você tá, quantas pessoas lutam por isso, e você fez, e você, assim, eu tô ouvindo aqui como você tá cansada, mas eu tô tão orgulhoso que você chegou até aí. Eu vou chegar em casa e eu vou contar para as minhas 2 filhas, e eu vou, sabe, passar a sua história para elas, para ver se eu inspiro as minhas filhas também. E aí eu chorava de um lado, o Uber chorava do outro. E aí que eu me toquei, né? Assim, a gente, em vários momentos, a gente tá vivendo coisas que a gente queria tanto, que a gente esperava tanto, que a gente orou tanto, e que se a gente chegou até aqui é porque a gente é merecedor, né? É óbvio que tem ajudas e o tempo inteiro, mas às vezes até eu penso, será que meu carisma é muito bom? E aí é por isso que eu fui tão ajudada?
Mas não, essas pessoas acreditaram na gente. E aí eu tento ao máximo, quando bate essa sensação, como a Sara falou, conversar com as pessoas. Eu gosto sempre de estar muito rodeada de pessoas que me inspiram a ser melhor. Então, pessoas melhores do que eu, pessoas que estão nos lugares que eu gostaria de estar, mas que são pessoas reais. Porque tem pessoas que às vezes se desligam um pouco da realidade e vivem, né? Outras vezes elas são muito introspectivas, mas os meus mentores, eles são pessoas muito pé no chão e que estão em lugares e posições incríveis, mas me contam como era quando eles estavam onde eu estou e eles viveram essa sensação, sabe? Recentemente, o meu projeto final do mestrado, que eu fiz até um período em Oxford, Sara, passei um mês no Reino Unido, nesse projeto, que é colaboração com o laboratório daqui, e a gente aplicou para um congresso e ele foi aprovado para um prêmio, que é um prêmio da Canon, não sei se vocês sabem a Canon, que é uma marca de fotografia, de câmera, também é uma marca que faz scanners de tomografia. Então, da Sociedade de Tomografia Cardíaca, eu estou como finalista desse prêmio, e 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui, uma das minhas chefes ganhou esse prêmio. Então, a minha sensação de o que eu estou fazendo como finalista num prêmio que minha chefe, que está em outro mundo, em outra posição, ganhou, sabe? Então, primeiro eu me desesperei, e aí ela veio falar comigo como que eu merecia, como que ela estava feliz, e como que, sabe, isso fazia sentido, e foi a reconexão que eu precisava para me sentir merecedora e deixar para lá a síndrome de impostor. Mas ela existe, né? E às vezes as pessoas aleatórias que vão lembrar, assim, pessoas próximas ou um motorista de Uber vai lembrar pra gente que tem gente orgulhosa da gente, que a gente merece estar aqui. Ai, maravilhosas. Quem nunca chorou no Uber, não é mesmo? Não, muito bom. Inspiradoras, vocês duas. Foi sensacional. Com certeza sai todo mundo aqui, acho que hoje, diferente. Né? Mexe com a gente. São histórias reais. Acho que a síndrome do impostor a gente tem que tentar superar, mas sempre vai acontecer. Mas a gente tem que mostrar que a gente chegou aqui não foi à toa. Né? Então, quando Camila trouxe, era tão distante da minha realidade, mas a gente precisa buscar isso, e foi o caminho que ela fez. Né? E Sara trouxe que é importante a gente prestar atenção nas oportunidades que surgem. Então, acho que isso conversa muito. Né? Você estava muito distante, mas apareceu uma oportunidade, agarra, né? Vai atrás, faz a conexão, se aproxima de pessoas, conversa. Eu acho que é muito dentro desse contexto que vocês vêm construindo isso, de forma realmente inspiradora, não é à toa que vocês têm aí. Vale a pena depois mergulharem um pouco no mundo dessas duas, porque elas são realmente fora da curva e uma grande inspiração para todos nós, independente da nossa área de atuação, né? Mas de sair da nossa zona de conforto, buscar. Temos aqui uma de Salvador, uma de Goiânia, né? Então, mostrar que é possível de diversos caminhos. A gente só precisa realmente procurar as oportunidades, que elas existem. Meninas, muito obrigada, foi sensacional, gostei demais da interação aqui, tenho certeza que se tivéssemos mais tempo, a gente ficaria aqui tirando dúvidas e compartilhando histórias. Muito obrigada pela participação de todos vocês, temos aqui ex-bolsistas, temos bolsistas novos que estão chegando, e aí também nessa ansiedade, né, nesse novo desafio, e bolsistas atuais em outras áreas, então isso é muito bom, a gente poder juntar vocês aqui e compartilhar um pouquinho, né, com as histórias de cada um. Maravilhoso. Pessoal, eu queria deixar o conselho que o motorista do Uber me deu antes de eu sair, que ele falou assim: olha, se você não se tratar como uma princesa, ninguém vai. E eu acho que o que ele quis dizer se você não for gentil com você, ninguém mais. Você tem que ser a primeira pessoa a ser gentil com você. Então você é merecedor, você pode ir atrás, você consegue, sabe? Então fica aí a filosofia do moço do Uber. Adorei. Muito bom. Quero também agradecer a todos vocês que participaram, lembrando que o encontro vai ficar disponível tanto no nosso diretório quanto no YouTube. E queria pedir, antes da gente encerrar rapidinho, para quem puder ligar a câmera para a gente poder tirar a nossa foto e marcar esse encontro que foi tão incrível. Vou dar uns segundinhos para vocês. Pessoal, arrumar o cabelo, passar perfume, se organizar. Então, vamos lá, vou contar até 3. A Paloma tira a foto pra gente. 1, 2 e sorriam. Maravilha. Pessoal, Camila, Sara, foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez.
Para todos que estiveram com a gente, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na comunidade. Tchau, tchau, gente. Obrigada, meninas. Obrigada a todos. Obrigada a Boa vocês, noite. foi ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, arrasaram. Tchau, tchau.